Olá amigos, falando sobre o rei Ezequias, o texto de hoje, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, no verso 3, diz assim: logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Eu achei esse texto cheio de informações para a vida, em todos os sentidos. Veja bem, no início do reino, não é no meio de uma jornada, não é no meio de um casamento, no meio de uma vida profissional, no meio de uma carreira. É no início de uma nova jornada, é no início de uma nova empreitada. E há de convir comigo, você, que ele está assumindo um reino totalmente desvalorizado, totalmente caído. Ele precisa tomar uma posição. Às vezes, algumas pessoas começam algumas etapas na sua vida diferente, já com algumas coisas até bem estabelecidas. Mas a gente precisa sempre pensar em crescer. E no caso de Ezequias, a coisa foi contrária. Ele então, sabendo da gravidade que ele tem, das dificuldades que ele tem e de toda a adversidade existente, ele marca a sua jornada, marca o seu reinado, no início tomando uma posição. Qual é a posição? Primeiro, ele reabre as portas do templo. E é interessante isso, porque o pai dele fechou as portas do templo. O pai dele profanou o templo. E olha que interessante, às vezes, em nossa vida, teremos momentos que para a coisa dar certo, nós vamos precisar ter coragem de mexer em situações que vinha por tanto tempo dando errado, mas estava lá. Tem momentos e áreas da nossa vida, seja a vida ministerial, profissional, que as pessoas até acham, sabem que está errado ou estão errado algumas coisas, mas não tem coragem de mexer para arrumar, para acertar. Este moço, que aos 25 anos tem aí um desafio pela frente, ele poderia se acovardar ou poderia seguir aquilo que o reto faz, aquilo que a pessoa que teme a Deus faz. Buscar os valores, os princípios, mas não basta buscar se apenas tiver desejo. Tem que ter ação. E a primeira observação que eu vejo com você é a atitude dele de coragem. Coragem de reabrir aquilo que estava no passado fechado, estragado, fedendo. Você está entendendo o que eu estou falando? É a coragem de mexer em coisas que precisam ser tratadas para poder dali para frente dar certo. Segunda atitude dele é que, às vezes, mesmo que algumas coisas nos doam, ele tomou uma decisão mexendo com o costume das pessoas, mexendo com o jeito errado que as pessoas estavam vivendo. Existem momentos em que nós vamos mexer em situações que vão doer, mas vão passar e lá na frente vão trazer cura e saúde para todos. E ainda que mais uma vez, ou a última vez, precise mexer em coisas que não foram resolvidas, que não estão tratadas e que podem gerar mais prejuízo para frente, existe a necessidade de fazer como Ezequias fez. Ele reabriu. Outra observação interessante, diz o texto que ele as consertou. Não dá para começar certo sem consertar o que se pode. Tem coisas que passou, pessoas faleceram, não tem jeito mais de consertar. A vida é assim, há momentos para todas as coisas, mas tem coisas que dá para consertar. E o que ele fez? Antes de crescer, antes de avançar, vamos consertar. Não se pode crescer sem reparar erros, ajustes, principalmente quando se diz respeito a Deus. Não dá para achar que tudo está bem, que vai terminar bem, se Deus não é tratado com honra, com respeito e com temor. Precisamos entender que aonde nós queremos chegar, determinamos agora a maneira como qual nós queremos caminhar. E outra coisa interessante, coisas que se podem, devem ser reparadas. Veja bem, o templo está fechado, ele reabre. E ele conserta. Tem coisas que hoje dá para você consertar e dá para mim consertar.
não se deve ficar refém de coisas que podem ser consertadas. Às vezes nós vamos postergando, não se tem coragem, não se reabre, não se trata, não se conserta. Isso nunca vai terminar bem. E por último, ele aproveita a chance que Deus está lhe dando. E eu queria falar com você deste último item. Hoje, você e eu temos vida, podemos consertar situações, palavras, atitudes, ainda que até o presente momento tivesse vindo errado. Deus está nos dando uma chance hoje de recomeçar e recomeçar certo. Pense nisso. Eu sou Kleber Flauzino, pastor da Igreja Brasil para Cristo em São José dos Campos. Prejudicar você eu não quero, mas abençoar sempre. Quero te pedir um favor. Gostou? Clica no sininho, nos siga, compartilhe, peça para os seus amigos nos seguirem também. Beijo no coração, juntos até a eternidade. Deus te abençoe.